Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar o canal se tornando membro ou enviando um Pix de qualquer valor para a chave abaixo. Rose estava diante do espelho, os olhos perdidos no reflexo de uma mulher que já não se reconhecia. O plano que ela havia arquitetado, fingir uma gravidez de Ricardo Montenegro para garantir um futuro confortável, havia sido uma mentira que agora a estava consumindo. A morte inesperada de Ricardo a deixou sozinha com sua farsa e, com ela, a iminente chegada de Felipe Montenegro, o irmão de Ricardo. Ela sabia que o momento de enfrentar as consequências estava se aproximando, e não conseguia se preparar para o que estava por vir. O som de uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Rose suspirou e, com um movimento lento, caminhou até a entrada. Quando a porta se abriu, ela se deparou com Felipe Montenegro. Ele era tão imponente quanto seu irmão, mas havia algo diferente nele. Não havia aquele sorriso fácil de Ricardo. Felipe estava ali com uma seriedade imensa, seus olhos observando-a sem qualquer expressão calorosa. Rose, disse ele, sua voz firme e controlada, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ricardo me fez prometer que, caso algo acontecesse com ele, eu tomaria conta de você e da criança. Agora que ele não está mais entre nós, preciso cumprir essa promessa. Rose sentiu um peso no estômago. Ela não estava preparada para lidar com isso, nem com Felipe. Ele parecia ser tão diferente de Ricardo, e o fato de estar ali, pronto para cumprir uma obrigação e não por vontade própria, a deixava desconfortável. Mas não havia escolha. Ela não tinha mais como escapar da mentira que havia criado. Você vai se casar comigo? A pergunta saiu mais nervosa do que ela esperava. Ela sabia que Felipe não tinha nenhum interesse pessoal em se casar com ela. Ele estava ali apenas por causa da promessa do irmão. Felipe não hesitou, mas a maneira como falou era distante, quase impessoal. Sim, é o que devo fazer, respondeu. Estou aqui para cumprir a promessa de meu irmão. O casamento é uma formalidade para garantir o futuro da criança. O silêncio entre eles foi pesado, e Rose não soube o que dizer. Ela sentia que Felipe estava distante, como se estivesse apenas seguindo um protocolo, não enxergando nela nada além de uma responsabilidade a ser cumprida. Felipe se virou para sair, sem despedidas ou mais explicações. A formalidade do casamento será resolvida em breve. Não vamos perder tempo com isso. Rose ficou ali, sozinha, em pé no mesmo lugar. O peso da situação a esmagava. O casamento que ela havia forçado com a mentira de sua gravidez não iria funcionar com ele. Ela precisava lidar com a situação, mas como? E, mais importante, como esconder a verdade por tanto tempo? O dia do casamento chegou mais rápido do que Rose imaginava. Ela se viu, mais uma vez, diante de um espelho, ajustando o vestido branco que, em um dia ideal, deveria simbolizar felicidade. Mas para ela, aquele vestido era apenas mais um símbolo de sua mentira. A imagem refletida não parecia a mulher que ela esperava ser. Ela parecia uma estranha, vestida para um compromisso que ela mesma não escolhera. A cerimônia foi curta e sem emoção. A capela de um hotel luxuoso foi o palco de sua farsa. Apenas os advogados e alguns funcionários estavam presentes. Felipe, em pé ao altar, parecia tão impassível quanto sempre. Ele não havia mostrado um único sinal de afeto ou desconforto. Rose, por outro lado, tentava disfarçar a ansiedade. Os votos que trocaram não foram pessoais, nem românticos. Apenas palavras formais, ditas quase mecanicamente. Onde está a felicidade do dia do casamento? Rose pensou enquanto observava os papéis sendo assinados. Felipe entregou o anel de noivado sem dizer uma palavra, e Rose, sem olhar nos olhos dele, colocou o anel em seu dedo, mais por obrigação do que por qualquer outro motivo. Quando o sacerdote declarou que estavam casados, a sensação de alívio foi quase imperceptível, como se ela tivesse acabado de realizar uma tarefa necessária, mas sem nenhuma alegria genuína. Ao final da cerimônia, quando as palavras finais foram ditas e o silêncio tomou conta, Felipe foi o primeiro a se mover. Vamos, disse ele, de forma direta, ainda sem emoção no rosto. Precisamos ir. Rose não soubera como responder.
A única coisa que sabia era que o casamento não passava de uma formalidade para ele. Nada mais. Mas o que vinha depois a preocupava ainda mais. Eles estavam casados agora, mas em que ponto isso os levaria? A viagem até a mansão dos Montenegro foi silenciosa. O carro elegante cortava as ruas da cidade enquanto a tensão pairava no ar. Felipe estava sentado ao volante, concentrado, mas completamente alheio à presença de Rose ao seu lado. Ela sentia um desconforto imenso, mas também um cansaço físico e emocional. A mentira estava começando a ficar insuportável, e ela não sabia por quanto tempo mais conseguiria continuar com isso. A viagem até a mansão dos Montenegro foi silenciosa. O carro elegante cortava as ruas da cidade enquanto a tensão pairava no ar. Felipe estava sentado ao volante, concentrado, mas completamente alheio à presença de Rose ao seu lado. Ela sentia um desconforto imenso, mas também um cansaço físico e emocional. A mentira estava começando a ficar insuportável, e ela não sabia por quanto tempo mais conseguiria continuar com isso. Quando chegaram à mansão, um grande portão de ferro se abriu automaticamente, revelando a imponente construção que ficava no alto de uma colina. Rose ficou estagnada por um momento, observando a grandiosidade do lugar. Durante muito tempo foi o que sempre sonhou, viver no luxo, ser rica. Mas agora já não sabia se tudo isso iria valer a pena. Felipe a conduziu até a porta principal, onde um mordomo a recebeu com uma expressão educada, mas distante. Senhor Montenegro, senhorita Rose, disse o mordomo com um tom solene. Seja bem-vinda à sua nova residência. Rose sentiu o peso daquelas palavras. Sua nova residência. Ela havia saído de um apartamento simples, mas agora estava em um palácio, com tudo o que poderia desejar em termos de conforto. Mas faltava algo muito mais importante, a liberdade. Enquanto os empregados a acompanhavam até o interior da mansão, Rose tentou se acostumar com o ambiente de luxo ao seu redor. Mas tudo parecia frio e impessoal. A casa estava impecavelmente arrumada, com móveis caros e quadros caros nas paredes, mas nada disso a fazia sentir-se em casa. Começava a entender que a felicidade não estava no dinheiro. Felipe a guiou por um longo corredor até um quarto grande, com uma cama de dossel e móveis clássicos. Este será o seu quarto, disse ele, sem qualquer envolvimento emocional. Eu ficarei no quarto ao lado. Não teremos interação além do necessário. Rose olhou para ele, um pouco atônita com a frieza da situação. Eles haviam se casado, mas ele mal a olhava. Ela sabia que, para ele, não passava de uma responsabilidade, uma promessa que ele estava cumprindo. Felipe não estava interessado nela, e parecia que ele a via mais como uma obrigação do que como uma esposa. Entendido, respondeu ela, tentando manter a compostura. Ela sabia que não poderia esperar nada mais dele. Felipe a observou por um momento, como se esperasse uma reação. Mas, sem dizer mais nada, ele virou-se e saiu do quarto, deixando-a sozinha. Rose se aproximou da janela e olhou para o jardim da mansão. Lá embaixo, as luzes da cidade brilhavam ao longe, e ela podia ver a movimentação das pessoas nas ruas. Mas, naquela mansão, no topo daquela colina, ela se sentia isolada. As paredes da casa pareciam se fechar em torno dela. Ela se sentou na cama, ainda de vestido de noiva, e se permitiu fechar os olhos por um momento. O peso da situação estava começando a afetá-la, e ela não sabia como lidar com isso. O que faria agora? Como ela conseguiria continuar vivendo ali, ao lado de um homem que sequer a olhava como uma esposa? Minutos se passaram, mas Rose não se moveu. Estava tão absorta em seus pensamentos que mal percebeu a batida suave na porta. Quando ouviu a voz de Felipe, ela levantou-se rapidamente, tentando disfarçar sua fragilidade. Rose, disse ele, com um tom mais baixo e sério do que antes. Eu gostaria de conversar um momento. Ela abriu a porta e o encontrou no corredor, os olhos sombrios e sérios. Sobre o que? Perguntou ela, tentando esconder o nervosismo em sua voz. Felipe hesitou por um momento. Quero que saiba que isso não é pessoal. Eu sei que você está aqui apenas por causa da promessa de meu irmão.
E quero que entenda que meu compromisso com você é apenas por obrigação. Não espero que nos tornemos próximos, e espero que você também não crie expectativas. Rose assentiu, sentindo uma estranha sensação de vazio. Ela sabia disso, mas ouvir de Felipe, em voz alta, era diferente. Era como se ele estivesse tentando deixar claro que não havia espaço para ela ali, além de uma responsabilidade formal. Eu entendo, respondeu ela com um leve aceno de cabeça. Felipe olhou para ela por um instante, como se ainda estivesse decidindo algo, mas depois suspirou e deu as costas. Bom descanso, Rose. E assim ele se afastou, voltando para o quarto ao lado, deixando-a mais uma vez sozinha. Rose se recostou contra a porta depois de fechá-la, olhando para o vazio. A noite já havia caído, e o som distante da mansão parecia um eco profundo no seu peito. Ela estava sozinha naquele grande palácio, e a solidão parecia tomar conta de tudo. Ela sabia que esse era apenas o começo de uma nova vida, uma vida sem amor, sem conexão, e cheia de mentiras. E o pior de tudo, não sabia até quando conseguiria sustentar aquilo. Após o café da manhã silencioso, Rose e Felipe decidiram dar um passeio pela propriedade. O jardim da mansão era vasto, com caminhos de pedras ladeados por árvores imponentes e flores vibrantes. A luz suave da manhã tocava a grama fresca, criando uma atmosfera quase mágica ao redor deles. No entanto, mesmo com a beleza do lugar, o silêncio entre os dois ainda era palpável. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, mas também sem muitas palavras. Felipe parecia distante, como sempre, perdido em seus próprios pensamentos, enquanto Rose tentava encontrar algo para dizer, algo que quebrasse a tensão que pairava no ar. Você sempre morou aqui? Perguntou ela, finalmente se decidindo a iniciar uma conversa. Felipe a olhou de relance antes de responder, como se estivesse ponderando suas palavras. Sim, a mansão tem sido minha casa por muitos anos. Minha família a construiu, então sempre estive aqui. Rose assentiu, sentindo que ele não queria falar muito sobre a história da casa. Mas a resposta parecia satisfatória o suficiente. Ela estava mais interessada em conhecer algo mais pessoal sobre ele, algo que o tornasse mais humano. Eu nunca vivi em um lugar tão grande. A casa é tão imponente, tão diferente. Ela tentou sorrir, para quebrar o gelo, mas ainda havia uma certa tensão no ar. Felipe olhou para ela, um pouco mais atento agora. Não é para todos. A solidão, a distância. Tudo é muito grande, muito silencioso. Rose sentiu que suas palavras tinham algo de sincero, algo que a fez perceber que, talvez, por trás da fachada de empresário frio, havia algo mais. Ambos continuaram caminhando, até que chegaram a um pequeno lago no meio do jardim, onde o som das águas era tranquilizador. Foi então que, sem aviso, o som do regador ligando repentinamente os pegou de surpresa. Ah! Rose exclamou, se afastando rapidamente, mas já era tarde demais. O jato de água acertou os dois em cheio. Ela tentou se afastar ainda mais, mas a água começou a molhá-la rapidamente. Felipe também foi atingido, e ambos começaram a rir, tentando se esquivar dos jatos de água. Parece que não temos sorte hoje, disse Felipe, com um sorriso malicioso, tentando desviar de mais um jato. Rose riu, mas logo tropeçou na raiz de uma árvore, desequilibrando-se. Quando viu que ia cair, fechou os olhos, esperando o impacto no chão, mas foi então que sentiu os braços fortes de Felipe ao redor de sua cintura, segurando-a com firmeza. Cuidado! Ele disse, com a voz mais grave, enquanto a puxava para perto, evitando a queda. Rose ficou imóvel por um momento, sentindo o corpo dele muito perto do seu. Seus corações batiam mais rápido, e ela podia sentir a respiração dele contra o seu rosto. Ele estava tão perto que podia ouvir o som suave da respiração dele, e o calor de seu corpo parecia envolvê-la. Você está bem? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Rose olhou para ele, suas bochechas ficando levemente coradas. Sim, eu acho que sim, ela respondeu, tentando controlar a ansiedade que surgia com a proximidade. Felipe, por um momento, manteve a mão firme em sua cintura, e seus olhos se fixaram nos dela, como se estivesse avaliando a situação.
Ele parecia estar refletindo, antes de suavizar a expressão e se afastar ligeiramente. Você é muito bonita, ele disse de forma inesperada, sua voz mais baixa, como se as palavras saíssem de um impulso. Rose não sabia o que dizer. Aquela frase não era algo que ela esperava ouvir de Felipe, especialmente considerando a razão pela qual estavam casados. Mas algo nas palavras dele a fez sentir um pequeno suspiro no peito. Obrigada, ela disse, um pouco sem graça, tentando dar espaço entre eles para esfriar a tensão repentina. Felipe, sem mais palavras, deu um passo para trás e olhou ao redor, como se voltasse à sua postura usual de distanciamento. Eu acho que deveríamos voltar para dentro, ele disse, de forma prática. Estamos molhados. Rose concordou com a cabeça, tentando disfarçar o desconforto da proximidade que ainda pairava no ar. Eles começaram a caminhar de volta para casa, desta vez em silêncio, mas com uma sensação de algo novo surgindo entre eles, uma leve mudança, um tipo de compreensão silenciosa. A noite estava quieta e serena. A mansão, com seus amplos corredores, parecia envolver Rose em uma paz que ela não conseguia alcançar. Havia se deitado cedo, mas algo estava lhe incomodando. Ela ainda pensava em Felipe, em como ele a tratava com respeito, mas havia uma distância entre eles que ela não sabia como preencher. Ainda inquieta, Rose se levantou. A sede a incomodava, e não queria acordar ninguém para pedir algo. Decidiu descer até a cozinha sozinha. A casa estava em silêncio, com a luz suave das lâmpadas criando um clima acolhedor. Ao descer as escadas, ela escutou um som baixo vindo da cozinha. Quem será? Pensou, curiosa, mas não imaginava que fosse encontrar quem encontrou. Quando chegou à porta, viu Felipe, sentado à mesa da cozinha, um copo de uísque na mão. Ele estava sozinho, os ombros relaxados, mas sua expressão parecia distante, pensativa. Rose hesitou, mas ao ver que ele estava ali sozinho, decidiu seguir em frente. Ao perceber sua presença, Felipe levantou os olhos e sorriu levemente, um sorriso que parecia convidativo. Você está acordada, Rose? Ele perguntou, sua voz um pouco mais grave do que o habitual, sinal de que a bebida já havia feito efeito. Sim, respondeu ela, com um sorriso tímido. Eu estava com sede, e não queria incomodar ninguém. Felipe fez um gesto com a mão, indicando que ela se sentasse. Não está incomodando. Fique à vontade. Estava só pensando um pouco. Rose se aproximou e se sentou na cadeira próxima, mas manteve certa distância. A situação era estranha, e ela não queria parecer inconveniente. Felipe, por sua vez, parecia completamente à vontade. Eu não sabia que você bebia, Rose comentou, tentando quebrar o gelo. Felipe deu uma risada baixa. A vida de empresário. Às vezes, a bebida é a única companhia que a gente tem. Rose sentiu uma pontada de compaixão. Entendo. Mas não se preocupe. Não sou alcoólatra, ele disse, como se para tranquilizá-la. Só estava tentando relaxar um pouco. Felipe deu um sorriso curto. Eu gosto de coisas simples, às vezes. Não é sempre que eu me permito, mas a noite me deu essa liberdade. Rose observou por um momento, sentindo a mudança no ambiente. A tensão no ar era palpável. Algo estava diferente, e ela não sabia exatamente o que, mas algo nela também havia mudado. Ele parecia mais acessível, mais humano. Você está bem? Ela perguntou, um pouco mais curiosa do que imaginava. Felipe a olhou com mais intensidade. Estou. Às vezes só preciso de um momento sozinho para processar tudo. Ela não sabia o que responder, mas sentiu que, de alguma forma, estava começando a entender um pouco mais sobre ele. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele falou novamente. Você está bem, Rose? Como está lidando com tudo isso? Ele parecia genuinamente interessado. Ela hesitou, mas decidiu ser honesta, mesmo que não soubesse se ele entenderia. Está sendo difícil. Não me acostumei ainda, com tudo isso. Com a morte dele e o casamento, com a nossa situação. Felipe assentiu lentamente, seu olhar suavizando. Eu entendo.
Não é fácil. Mas estou aqui, se precisar de algo. Não precisa passar por tudo isso sozinha. O tom de sua voz era sincero, e isso fez Rose se sentir um pouco mais à vontade. Ela não esperava que ele fosse tão empático. A tensão no ambiente parecia diminuir, e ela sentia que algo estava se quebrando entre eles. Eles ficaram conversando por mais algum tempo, sobre assuntos triviais, até que a conversa começou a mudar de direção. Felipe colocou o copo de uísque na mesa com um movimento lento. Posso tocar na sua barriga? Rose congelou, o pedido inesperado a pegou de surpresa. Ela não sabia o que responder. O que ele queria com aquele gesto? E o pior, ela sabia que a gravidez era uma mentira. Não sabia como Felipe reagiria se descobrisse a verdade. Ela olhou para ele, tentando medir sua reação, e então respondeu com a voz baixa. Eu não sei. Eu não estou acostumada com isso. Felipe, no entanto, não parecia incomodado com a hesitação dela. Ele levantou a mão com delicadeza, como se pedisse permissão, e quando ela não se opôs, colocou a palma da mão suavemente sobre a sua barriga. O gesto foi suave, quase carinhoso, e Rose se sentiu estranhamente confortável com aquilo, apesar de sua mente gritar que tudo isso era falso. Está tudo bem? Ele perguntou, seu olhar atento. Ela respirou fundo. Sim, está. Só, não estou acostumada a ser tratada assim. Felipe se afastou um pouco, mas não retirou a mão. Não se preocupe. Só quero garantir que você está bem. Ela não sabia como responder. As palavras não saíam de sua boca, e a proximidade deles, aquele toque inesperado, a deixava inquieta. Então, de repente, ele se aproximou mais. A pressão no ar entre eles ficou mais intensa. Felipe olhou para ela com uma expressão que Rose não conseguia decifrar, mas havia algo ali que fazia seu coração bater mais rápido. Sem dizer uma palavra, Felipe se inclinou para a frente, e os lábios dele tocaram os dela, em um beijo suave, mas cheio de uma tensão que ela não soubera que existia entre eles. O beijo foi curto, mas carregado de algo mais. Rose sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas antes que pudesse processar tudo o que estava acontecendo, Felipe se afastou ligeiramente, ainda observando com os olhos baixos. Desculpe, ele sussurrou, quase como se arrependesse. Eu não sei o que me deu. Felipe se levantou rapidamente, afastando-se de Rose. Eu não devia. Foi um erro. Sinto muito. Felipe, com um rosto embaraçado, pegou o copo de uísque novamente, levando-o aos lábios. Preciso ir para o meu quarto. Não quero fazer mais bobagens. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, deixando Rose sozinha, com o coração batendo descompassado e a mente cheia de dúvidas sobre o que havia acontecido e o que viria a seguir. Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa.